Segunda aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o Teu nome, somos imensamente gratos por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos permite estar nesta noite na Tua presença, reunidos como Tua igreja, Teu povo, comprado pelo Teu sangue, a fim, ó Deus, de exaltar a Tua majestade. Já bendizemos o Senhor, já confessamos as nossas faltas, e nesse momento precisamos da instrução da Tua palavra, a fim, ó Deus, de nos mostrar como viver e agradar ao Senhor. E neste momento, ó Deus, a palavra do Senhor venha calar profundamente no nosso coração, nos fazendo um pouco mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Redentor, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, para muitas pessoas, o cristianismo dos nossos dias é visto como uma religião onde tudo precisa ir bem, uma religião triunfalista, onde você tudo pode, onde você não demonstra fraqueza, onde você não pode demonstrar que enfrenta tribulações. Muitos têm proclamado exatamente isso. O cristão não pode sequer sofrer. Você conhece uma denominação que se diz cristã, que usa como slogan exatamente isso: pare de sofrer, como se o sofrimento fosse algo que estivesse longe da experiência cristã e da vida cristã. É por isso que muitos cristãos ficam envergonhados quando passam por sofrimento. No meu primeiro ano de ministério, eu pastoreei uma senhora que, apesar de presbiteriana, mensalmente contribuía com um desses ministérios da televisão e que diziam que crente não sofria. E depois de muito tentar tirar essas ideias da cabeça dela, um dia ela me ligou, envergonhada, dizendo: pastor, eu estou no hospital. Mas não diga para ninguém. Ela estava envergonhada porque ela estava enferma, porque na cabeça dela crentes não passam por isso, crentes não enfrentam enfermidade. Ela já tinha dito para mim em uma outra ocasião, quando eu mencionei o apóstolo Paulo, que ela tinha dúvidas a respeito de Paulo e da fé do apóstolo Paulo, pois essas ideias permeiam a cabeça de muitas pessoas nos nossos dias. Mas quando você olha para a Escritura e lê seriamente a Escritura, essas ideias começam a cair por terra, porque nós vemos muitos servos de Deus passando por sofrimentos e por tribulação. Diferente dessa mensagem triunfalista, você tem uma mensagem de que Jesus está com você todos os dias, essa é a promessa dele. Mas esse Jesus que disse que estaria com você todos os dias, não disse que livraria a sua vida das tribulações. E se formos bem honestos com o texto bíblico, vamos lembrar que ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aflições, mas aquele que venceu o mundo e venceu a morte, ele está conosco. Temos então na nossa vida diária cristãos que de fato enfrentam dificuldades, e esse é o caso de Paulo no texto que nós lemos agora. Se você lembrar, Paulo escreveu pelo menos 2 epístolas aos Coríntios, 2 que estão registradas aqui
na Escritura. E ele escreve essa segunda carta aos Coríntios por volta lá do ano 55 depois de Cristo, depois que ele deixou a igreja de Éfeso, e provavelmente ele estava ali pela Macedônia. Se você olhar do que se tratam os capítulos anteriores, lá do capítulo 1 até o capítulo de número 9, Paulo vai expressar a sua alegria e o seu contentamento com os coríntios por causa do arrependimento daqueles irmãos. Se você lembrar, Paulo já tinha escrito uma primeira carta aos coríntios, e naquela primeira carta Paulo havia sido muito duro com aqueles irmãos. A igreja de Corinto passava por muitas dificuldades, por muitas divisões. Haviam ali aqueles grupos bem distintos: o de Paulo, o de Apolo, o de Pedro, o de Cristo. A igreja começava então a se esfacelar em grupos, e estava com problemas de ufanismo e de orgulho, porque muitos da igreja começavam a olhar para os outros como se fossem superiores. Afinal de contas, eles tinham experiências espirituais, dons espirituais. Agora então, na segunda epístola, Paulo vai se alegrar com aquela igreja. Ele vai falar e tratar do seu ministério, e por fim ele vai apelar à igreja para que a igreja completasse a coleta para os cristãos de Jerusalém. Tudo isso do capítulo 1 até o capítulo 9. Quando você vai para o capítulo 10, aqui da segunda epístola aos Coríntios, a carta parece mudar de direção, ou mudar pelo menos de tom, porque Paulo, a partir do capítulo 10, vai começar a abordar o problema dos falsos apóstolos, e ele vai ter que defender a sua autoridade apostólica. Jesus já havia advertido que homens viriam tentar perverter a fé da igreja, e isso começa a acontecer no primeiro século. A igreja começa a sofrer com falso ensino, com homens que estão ali em seu meio, tentando desvirtuar a mensagem cristã. E estes homens, estes falsos apóstolos, são homens que não se sujeitam à autoridade. Paulo vai tratar deles, e se você lembrar lá na segunda epístola de Pedro, Pedro também vai mencioná-los, dizendo que estes homens são homens que não se sujeitam à autoridade alguma. E mais ainda, eles começavam a fazer acusações contra Paulo. Eles diziam: olha, esse Paulo é um fraco, Paulo não tem experiências com Deus, Paulo não tem experiências místicas e espirituais como nós temos, porque eles alegavam ter estas experiências. Os próprios coríntios, lembre-se, se vangloriavam dessas experiências, e agora estes falsos apóstolos estão também alegando estas experiências. É por isso que no capítulo 10 ele vai defender a sua autoridade apostólica. No capítulo 11 ele continua essa defesa, vai falar a partir do verso 16 do capítulo 11 dos sofrimentos que ele enfrentou, e aí a partir do capítulo 12 ele começa dizendo exatamente o seguinte, veja aí na sua Bíblia: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Depois de dizer que estes falsos apóstolos o estavam acusando de ser um fraco, de não ter experiência, Paulo está falando: olha, se é necessário alegar experiências, e ele reconhece aqui que isso não convém, exaltar-se por causa dessas experiências, ele diz: passarei então as visões e revelações do Senhor. Mas veja como Paulo trata e conta a sua experiência. Ele não diz: eu, Paulo, não, veja o que ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele diz: se é necessário se gloriar, se falar de experiências extraordinárias, eu conheço um homem que foi até o paraíso. Mas ali ele viu coisas que não é lícito dizer, que não é lícito referir, e então ele volta com um tom na primeira pessoa, verso 5: de tal coisa me gloriarei,
não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que Paulo está dizendo aqui? Eu vou me gloriar disso, mas não de mim mesmo, porque a experiência não tem a ver comigo, a experiência tem a ver com a graça de Deus em mim. A não ser que eu ceda à tentação. Por isso que ele diz: eu posso me gloriar nas minhas fraquezas, gloriar em mim nas minhas fraquezas. Ele diz no verso 6: se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, mas deixo de falar a respeito disso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de que de mim ouve. O que Paulo então está dizendo aos coríntios é: eu não preciso alegar a vocês que eu tive experiências extraordinárias. Vocês me conhecem, eu plantei essa igreja, eu estive com vocês no dia a dia. Eu não preciso ficar falando a respeito de quem eu sou, eu não preciso gloriar a respeito de mim mesmo. Eu quero que vocês lembrem o que vocês viram em mim. Eu quero que vocês lembrem quais foram as minhas atitudes no meio de vocês. E então ele relata tudo isso. O que ele havia visto lá? Ele foi ao terceiro céu, ele viu o firmamento, o lugar da habitação de Deus. Mas ele diz: deixe isso de lado, olhem para a minha vida, preocupem-se com o que vocês podem ver em mim. Agora, Paulo tinha bastante consciência de que todo esse privilégio que Deus deu a ele, de ter ido até o paraíso, poderia deixá-lo se engrandecer, poderia deixá-lo orgulhoso. É por isso então que ele continua o texto, veja aí, dizendo no verso 7: e para que eu não me ensoberbecesse, e para que eu não pensasse de mim além do que convém, e para que eu não me tornasse um orgulhoso, Deus me colocou um espinho na carne. Muito se discute a respeito disso. O que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo? As perseguições. Se você olhar para a nossa vida e para a vida de Paulo, você pode fazer uma coleção de espinho, porque ele sofreu muito mais do que nós sofremos no nosso dia a dia. Mas o que seria? Ao que ele estaria se referindo aqui? Perseguições? Alguma doença? Ninguém sabe. Tudo isso é especulação, mas uma certeza você tem: algo incomodava bastante Paulo. Incomodava a ponto de fazer esse homem se voltar a Deus em oração e se referir a Ele como um espinho, algo que está ali constantemente incomodando. Se você já teve algum espinho aí, ou na sua mão, ou no seu dedo do pé, você sabe que o dia inteiro você fica lembrando daquilo. É algo que aparentemente pequeno, mas que incomoda. O que Deus ensinou a Paulo por meio desse espinho? Por que foi que Deus deu esta experiência ao apóstolo Paulo? E o que você pode aprender com isso? Primeira coisa que Paulo aprendeu, que nós precisamos aprender com a tribulação e com o espinho na carne, é a ser humilde. Veja isso que ele diz no verso 7: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E a palavra aqui, soberba ou ensoberbecer, significa exatamente isso: pensar de você além da medida, pensar mais do que convém a respeito da sua própria pessoa. Ou no ditado popular de hoje em dia, é se achar. Fulano está se achando muito, não é isso que a gente fala por aí? Paulo está dizendo exatamente isso. E para que eu não me achasse muito, para que eu não me tornasse orgulhoso, Deus me colocou um espinho na carne. O que Paulo então está demonstrando aqui é que, por maior que tenha sido a sua experiência, ele continuava sendo um pecador. Ele continuava propenso a se colocar no lugar de Cristo e a se exaltar no lugar do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, a experiência foi dada por Deus para que Deus fosse engrandecido, e ele poderia muito bem reverter isso e começar a dizer: eu sou o apóstolo que foi ao paraíso.
Não é isso que você vê de vez em quando por aí? Esses dias eu vi uma propaganda, e na propaganda dizia do pastor fulano de tal, que foi 5 vezes ao inferno, foi 6 vezes ao céu, e anunciava o evento onde ele ia falar das suas experiências. Veja a diferença de Paulo. Paulo diz que viu coisas que não é lícito referir. Se esses tais apóstolos modernos de fato tivessem tido tal experiência, eles estariam sendo nécios. É claro que eles não tiveram essa experiência. E mesmo não tendo, mesmo mentindo a respeito das experiências, eles ainda assim são orgulhosos. Porque quando um líder se coloca diante da igreja, falando de experiências extraordinárias que ninguém nunca terá, ele está se engrandecendo diante das pessoas, ao invés de apontar para a glória de Cristo. E Paulo sabia muito bem que aquilo que Deus havia dado a ele podia fazer com que ele tomasse exatamente esse caminho. E ele lembra: para que eu não me torne assim, Deus me colocou um espinho na carne. E ele fala desse espinho como um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para lhe bater na face. E você sabe o que significa bater na face? A humilhação, que é levar um tapa no rosto. Paulo está falando então que era algo que o humilhava sobremaneira. E eu sei que nós não gostamos disso. Naturalmente nós não gostamos disso. Nós não gostamos de passar por situações vexatórias. Quer ver? Pegue o seu filho ou a sua filha pequenininho, quando ele começa a dar um show no shopping, ou no supermercado, ou em qualquer outro lugar, ou na festa de aniversário, e você vai saindo de lado, e você não tem onde enfiar a cara, e você queria estar em qualquer outro lugar, menos ali, porque ninguém gosta de passar vergonha. Isso é uma humilhação. Ser esbofeteado em público seria uma humilhação. E Paulo compara o espinho na carne, que nós não sabemos o que é, como Satanás lhe batendo na face, com um fim, com uma finalidade. Veja, ele diz: a fim de que eu não me exalte. A tribulação de Paulo era um lembrete constante de quem ele era, um pecador carente da graça de Deus. E por que Paulo então está falando a respeito disso? Porque ele está contrastando a sua atitude. Veja que ele disse aos coríntios: eu não quero que vocês pensem de mim mais do que vocês veem em mim e ouvem de mim. Mas ele já havia falado dos falsos apóstolos, certo? Volte aí no capítulo de número 10. No capítulo de número 10, onde ele estava defendendo a sua autoridade, ele vai dizer assim, veja a partir do verso 1: e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. E Paulo está aqui sendo irônico com os coríntios, porque essa era a acusação: Paulo é um fraco. Essas cartas de Paulo são pesadas, ele fala duro nas cartas, mas pessoalmente ele não tem coragem de dizer isso não. E os coríntios acusavam Paulo disso, então ele pega a acusação e coloca aqui num tom de ironia, dizendo: olha, eu quando estou com vocês sou humilde, mas quando ausente sou ousado. E ele diz no verso 2: eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Não queiram me ver ousado na presença de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Se eu tiver de falar de forma dura com esses que estão me julgando e me associando a estes homens aí, eu vou ter que falar muito duro. Verso 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja que o foco de Paulo nunca é nele mesmo, mas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo não quer levar pessoas cativas a ele, mas cativas a
Jesus Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Eu não quero que vocês me vejam como alguém que está o tempo todo botando medo e temor em vocês. Ele continua: as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos como presentes. E aí então ele faz a comparação: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Estes homens que aí estão alegando toda essa autoridade, eles estão louvando a si. Eu quero levar o pensamento de vocês cativo ao pensamento de Cristo, mas eu tenho tendências a também me tornar soberbo. Deus está tratando a minha soberba, colocando em mim um espinho. É isso que Paulo então está dizendo. O espinho na carne era uma lembrança a Paulo de que ele deveria se ver dependente da graça de Deus. O que o versículo mostra então é que Deus tem cuidado com os seus servos, para que estes não se exaltem pelos privilégios espirituais que Ele concede. Porque convenhamos, irmãos, se a vida cristã de fato fosse como anunciada por muitos, se ao receber Cristo, ao confessar a Cristo como Salvador, você nunca mais passasse por tribulações, você tivesse a sua conta bancária aumentada, os seus bens aumentados, isso seria um passo para você se ver melhor do que outras pessoas. Mas será que isso é verdadeiro, pastor? Faça o pensamento inverso e lembre o que Asaf está falando no Salmo 73 sobre aqueles que tinham bens e abundância e que eram vistos com respeito pelas pessoas. Asaf está com ciúme deles. Ele está dizendo que ele quase teve os seus pés resvalados porque ele invejou os ímpios, porque os ímpios tinham de tudo e desprezavam a Deus. Então, se a vida cristã fosse de fato essa vida tranquila, sem problema algum, nós teríamos muita dificuldade para lidar com a soberba e com o orgulho. Passando por tribulações, nós precisamos lidar com orgulho. É por isso que é importante louvar a Deus pelas tribulações e pelas provações, porque as provações são um constante lembrete a nós de que nós somos caídos, dependentes, que nós não podemos caminhar sozinhos, de que nós não podemos nos orgulhar e trazer glória para nós mesmos, porque essa não é a nossa vontade, não é a vontade de Deus para nós e não é o nosso chamado. O nosso chamado é para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós e o poder do Evangelho em nossa vida. O problema é que muitos crentes presbiterianos estão olhando para as igrejas que alegam ter esse monte de revelação e dizendo: por que nós não podemos ter também? Por que Deus não pode se manifestar com tanto poder nos nossos cultos? Por que não cai endemoniado todo domingo na nossa igreja? Por que a gente não bota gente para enxergar? Porque nós queremos ver coisas grandiosas e esquecemos da vida vivida no dia a dia, de piedade nas pequenas coisas. E é interessante porque as pessoas querem ver esse grande poder quando elas se encontram para falar a respeito de Deus, mas elas não são humildes no trato do dia a dia umas com as outras. Elas não conseguem servir, elas não conseguem viver entendendo que as pessoas são superiores a elas. Esse é o nosso chamado, um chamado de serviço,
E Deus quer colocar em nós, ou imprimir em nós, exatamente um caráter humilde, tal como era o de Jesus Cristo. É por isso que quando Paulo vai falar a respeito disso, ele compara a Jesus Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo se fez humilde. É por isso que Paulo olhava para si dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Mas ele tinha consciência do seu trabalho. Paulo não era um falso humilde. Paulo era aquele que conseguia dizer: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Você fala: mas que bicho metido, né? E ele continua: porém, não eu, a graça de Deus em mim. Paulo sabia que o seu trabalho era fruto da graça de Deus nele. Mas vamos avançar aí no texto. Com o espinho na carne, Paulo também aprende a ser dependente do Senhor. Verso de número 8, veja que ele continua: por causa disso, por causa dessa tribulação, desse espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Você quer algo que mostra mais a sua dependência do que a oração? A oração é você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não dou conta, não dá para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso da presença do Senhor. E a dificuldade era tamanha que Paulo disse: por causa disso eu recorri ao Senhor. 3 vezes eu pedi ao Senhor. Ele pede livramento a Deus. Ele sabe que aquele problema é muito grande para ele. Deus não responde Paulo na primeira vez, não responde da segunda, somente na terceira petição é que Paulo recebe, mas a resposta vem bem diferente do que ele queria, porque Deus não diz que tiraria o pedido, o espinho. Fique tranquilo, Paulo, esse espinho vai sair em breve, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 1 ano, a minha graça te basta. Você se contentaria com a resposta dessa? É isso que você quer ouvir quando você se coloca diante de Deus, dizendo: Deus, está pesado, a vida está difícil, as coisas começam a parecer a se avolumar sobre a minha vida, eu não dou conta. Você quer ouvir de Deus: a minha graça te basta? Você quer ouvir: eu vou te livrar, fique tranquilo, em breve esse peso sairá. Mas Paulo está aqui na dependência de Deus, rogando a Deus, e ouve uma resposta diferente: você depende de mim. Paulo sabia disso. Quando ele disse: eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, porém não eu, mas a graça de Deus em mim, ele já revelava esse entendimento. Mas ele está aqui clamando a Deus, mostrando essa dependência, mostrando que ele necessita do auxílio do seu Senhor. O Salmo 62, verso 7, você tem: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha rocha e o meu refúgio. Veja, tudo depende de Deus. Eu não sou alguém que consegue caminhar por conta própria. Eu não sou alguém independente. Eu não posso proclamar isso para a minha vida, apesar de muitos quererem viver dessa forma, até mesmo nas igrejas. Porque é interessante o cristianismo. O Senhor nos salva, mas Ele não nos salva para vivermos isoladamente. Ele nos salva para vivermos como um coletivo. Mas aí a pessoa vem para a igreja e diz: ninguém tem nada com a minha vida. Temos sim, senhor, e sim, senhora. Aqui todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. No corpo de Cristo, todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. Porque Deus não salvou indivíduos, mas um povo, uma igreja.
para viver em comunhão, em unidade. Nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes uns dos outros. Nós não somos feitos para caminhar solitários. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. E quando nós renunciamos isso, quando nós renunciamos estar ligados formalmente ao corpo de Cristo e sendo pastoreados pelo corpo de Cristo, nós estamos deixando de lado a bênção que o Senhor nos deu. Eu sei que nós estamos num tempo em que a moda é ser desigrejado, porque a igreja é ruim, a igreja tem pecadores, a igreja tem pessoas que não são confiáveis, e tudo isso é verdade. Na igreja nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar desanimados, nós vamos ver irmãos que estão caminhando ao nosso lado nos traindo, mas na igreja nós vamos ver perdão, nós vamos ver reconciliação, nós vamos ver o sangue de Cristo que perdoa os pecados e que restabelece comunhão. Nós só temos isso ligados ao corpo de Cristo, à igreja. Então aqueles que se desligam da igreja, que se desligam formalmente do corpo de Cristo, estão dispensando aquilo que Deus deu ao seu povo. Paulo está olhando aqui para a sua experiência e mostrando aos coríntios: Deus está me ensinando a ser dependente. E Paulo era aquele que estava ligado àquela igreja, e não só aquela igreja, mas toda a igreja de Cristo. Somos dependentes uns dos outros, e Paulo aprendeu tão bem a lição a respeito dessa dependência, que quando ele escreveu aos coríntios e tratou da salvação, ele disse: assim a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tudo está em Deus por meio de Jesus Cristo, porque toda a obra de Deus é por meio de Jesus Cristo. Você não é chamado para viver independente. Você não é chamado para caminhar sozinho. Você é chamado para viver primeiro num corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe com que as dificuldades e as tribulações o façam desanimar da igreja, porque por pior que seja a igreja, por menos pura que ela seja, usando a nomenclatura lá da confissão de fé, há igrejas mais puras e igrejas menos puras. Por menos pura que seja a igreja, ela é muito melhor do que estar fora da igreja, porque estar fora da igreja é estar sob a jurisdição de Satanás. Entenda a bênção que é fazer parte do corpo de Deus, uma igreja que depende do seu Senhor, que enfrenta dificuldades exatamente para lembrar disso, que nós não estamos no controle, que as coisas não são feitas do nosso jeito, porque muitas das nossas frustrações têm a ver exatamente com: eu gostaria que fosse assim, mas não está sendo feito. Eu gostaria que a igreja tomasse esse rumo, mas está tomando outro rumo. O rumo a ser tomado está debaixo da soberania de Deus, que usa até mesmo pecados dos homens para cumprir os seus propósitos. Entenda isso e dependa do Senhor. Mas nos nossos dias parece que o Deus é que depende do homem, e aí a propaganda de muitas das igrejas é para que você venha, que é o outro extremo, porque Deus precisa de você, porque você é o ponto fraco de Deus. Não é nada disso. As pessoas veem Deus como o seu empregado. O pastor Alan citou aqui na semana da nossa conferência uma história do Kenneth Hagin, e na história do Kenneth Hagin, quem é que depende do homem é exatamente Cristo, porque naquela experiência que ele contou do Kenneth Hagin, que ele teve uma visão onde Deus falou com ele 1h30, e Deus estava instruindo a ele, diz ele, sobre o diabo, sobre os demônios, só que ele não conseguia entender o que Jesus estava dizendo, porque enquanto ele contava a história,
uma fumaça, uma cortina de fumaça se colocou entre ele e Jesus. Um demônio em forma de macaco começou a fazer muito barulho e Jesus continuava falando e ele não entendia nada, e ele ficou incomodado, pensando: por que Jesus não dá um jeito? Será que Jesus não está vendo que eu não estou ouvindo nada que ele está falando? E de repente ele ficou irritado e repreendeu o macaco lá, o demônio macaco. Caiu o demônio macaco, a cortina de fumaça saiu, e de repente Jesus olhou para ele e disse que se você não tivesse feito nada, se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia tomar. Porque o ensino dele, de Kenneth Hagin, é que o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora tudo depende de você. Não. Tudo depende do Senhor, do soberano Senhor, que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade santa e perfeita. Entenda isso e dependa do Senhor. Volte à Epístola aos Coríntios. Paulo aprendeu também a ficar satisfeito com a graça de Deus. Veja o verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como eu disse, a resposta de Deus a Paulo não foi a que ele queria. Não foi: eu vou tirar o espinho, mas foi: a minha graça te basta. Paulo não murmurou, Paulo não ficou chateado, Paulo não parou de ir à igreja porque Deus fez diferente do que ele queria. O que Paulo fez foi mostrar satisfação. Olha, eu tenho esse espinho da carne, mas eu tenho a graça de Deus. É como se ele estivesse lembrando: maior do que o espinho da carne é a graça que está sobre mim. E se Deus está dizendo que a graça me basta, é porque basta. Qual então é a atitude de Paulo depois dessa resposta? De boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Eu vou enfrentar a minha circunstância com alegria, com boa vontade, sabendo que Deus está no controle e que eu dependo dele, e mais, que a graça dele está sobre mim. E a lembrança de que Cristo se deu por você precisa fazer com que você lembre o tempo todo da graça, porque é pela graça que você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo crucificado em lugar de pecadores demonstra a graça de Deus para com a sua igreja. O que são as tribulações depois de ter sido livrado da ira vindoura? O que é um espinhozinho na carne, por mais incômodo que seja, diante da realidade bendita de que, sem eu merecer, Deus me livrou da sua própria ira? Eu não tenho por que me preocupar, eu não tenho por que murmurar, eu preciso de boa vontade me gloriar nas fraquezas. Com qual objetivo, diz Paulo? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. E quando Deus expõe os seus servos a problemas, a tribulações, quando Deus nos faz passar, usando uma nomenclatura bíblica, por provações, é para que Cristo seja exaltado em nós. É para que o nome de Jesus Cristo apareça e seja exaltado. É por isso que ele diz: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo então reflete aquilo que o salmista escreveu lá no Antigo Testamento: a tua graça é melhor do que a vida, quanto mais do que um espinho. Ao responder então dessa maneira, Deus ensina a Paulo que nem sempre aquilo que você pede em oração é o melhor a ser feito. E essa é uma das coisas que precisam estar bem firmadas em nossa mente.
Porque quase todos nós, ao orar, queremos ensinar a Deus o que deve ser feito. Ao invés de fazer o que a confissão de fé ensina sobre oração, a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Parece que muitas das nossas orações são o expor a Deus o cronograma do como Ele precisa agir. Deus, é isso aqui que precisa ser feito, tá? Dessa forma, nesse prazo, nesses detalhes. Paulo está pedindo, e Deus, Ele não vai nos tolir nunca de pedir. Mas nem sempre Ele responderá de acordo com aquilo que nós pedimos. E adivinhe só, isso é bom. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer: eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós precisamos ter a nossa visão, a nossa cosmovisão mudada pelo Evangelho. E quando isso acontece, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos até mesmo aquilo que em outro momento veríamos como algo ruim, como bênção da parte de Deus. Daí então Tiago dizer, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Isso é impossível se você não tiver Deus, se você não tiver Cristo, se você não confiar na graça dele. Não é possível agir dessa forma sem Cristo. Paulo está então aprendendo esta lição. Você é satisfeito com a graça de Deus? O que mais precisa para você ser feliz? Considere a sua vida. Você nasceu merecendo ir para o inferno. Você tem consciência disso? Você tem a consciência que tinha Davi: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Você tem consciência de que você está descrito entre todos aqueles que pecaram e estão destituídos da glória de Deus? O fim de cada um desses, justo, é a morte. E se você entende isso, e entende que em Jesus Cristo, pela graça de Deus, o seu pecado foi cravado naquela cruz maldita, o que você precisa mais? Mas veja quantas coisas tiram a nossa alegria. Coisas lícitas, por sinal. Eu gostaria de ter a minha casa própria. É lícito? Lógico que é lícito. E se eu não tiver? Acabou a minha vida? Eu gostaria de ter uma família em harmonia. É um desejo lícito? Lógico que é. Mas e se eu não tiver? Como é que eu vou reagir a isso? Eu gostaria de ter um emprego melhor. Eu gostaria de estar numa situação melhor. Eu gostaria de não padecer com essa doença. Pense em qualquer coisa que traga incômodo à sua vida e pense em como você tem reagido às tribulações. Você tem se alegrado nas fraquezas para que sobre você repouse o poder de Cristo? Você tem em mente que tudo isso é para que você se lembre do seu Redentor e de como Ele precisa ser exaltado na sua vida? Você está consciente de que, ainda que a sua vida seja só de tragédia, daqui para frente até a sua morte, você ainda é rico, e você foi salvo da ira vindoura, e você um dia estará com o Senhor para todo sempre? Porque à medida em que você tiver essa consciência, você poderá fazer como Paulo, se alegrar nas fraquezas e nas tribulações. Como eu disse, naturalmente nós não faremos isso, mas se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos capacitados a responder às situações dessa forma, porque Paulo não era melhor do que nós.
Porque Paulo era tão pecador como nós, ou na visão dele, ele era mais pecador do que nós. Eu sou o pior dos pecadores. Deus nos deu pela graça o Espírito que habita em nós e que nos lembra diariamente o quão agraciados fomos e que nos capacita a viver satisfeitos com essa graça. E é isso que vai nos levar à última lição aqui de Paulo, a estar alegre nas provações. Veja o verso 10. Pelo contrário, ou pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Você consegue ter prazer nessas coisas? É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo era um louco. Não. Paulo era alguém bem consciente de que Deus era gracioso para com ele. O que falta para a sua vida? Leia de novo comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sabe por quê? Por amor de Cristo. É por isso que só é possível viver dessa forma, estando em Cristo, unido a Cristo, ligado ao Redentor, conhecendo-o cada dia mais por meio da sua palavra. E o final é porque quando eu sou fraco, e a ideia de fraco aqui de fato é incapaz. Quando eu sou incapaz, quando eu não tenho força alguma, é que eu sou forte. Não parece uma contradição? Quanto mais fraco, mais forte. Porque a ideia aqui é que a fraqueza e as circunstâncias que demonstram a nossa fraqueza fazem com que busquemos a Deus e nos aproximemos dele. À medida em que, quando não temos problema nenhum, dilema algum, achamos que estamos muito bem, que podemos caminhar sozinhos e vamos nos afastando do Senhor. É por isso que Paulo diz: por amor de Cristo eu sinto prazer nessas coisas. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A fraqueza, então, aqui é o lugar onde Deus exibe o seu poder. Você quer saber se Paulo aprendeu bem isso? Leia Filipenses 4, de 12 a 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, ligado ao meu Redentor. A força de Paulo é resultado então do entendimento de que ele é fraco, dependente e agraciado pelo Senhor. É isso que Deus faz com os seus servos. Você está lembrado do texto que foi lido aqui na liturgia de Isaías 40, 29 a 31? O contexto ali é o contexto em que o rei Ezequias fez uma aliança com Merodach Baladã. Ao invés de confiar plenamente em Deus, ele fez aliança com o rei inimigo. Ele quis resolver a situação sozinho, pela sua própria força, e o que ele ouviu do profeta é que Deus é aquele que faz forte ao cansado. Deus é aquele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E então diz o profeta: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
O que o profeta então estava dizendo ao rei é que o rei não precisava de alianças espúrias, o rei precisava depender do Senhor, porque aqueles que dependem do Senhor são renovados pelo Senhor, e ainda que você passe pela pior das tribulações, o Senhor vai renovar a sua vida, o Senhor dará forças para que você passe por isso. Vocês terão aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que você vê a vida cristã? Veja como é diferente o conceito de Paulo para o conceito de muitos que eu citei aqui dos nossos dias. Para muitos daqueles que acham que nós não devemos sequer demonstrar fraqueza, não, nós somos firmes. Uma vez eu estava dando um estudo a respeito de Elias, e costumeiramente as pessoas tentam olhar para a forma como as pessoas categorizam a depressão nos nossos dias, e olham para Elias como se tivesse depressão, e tentam juntar as duas coisas, e essa é uma forma ruim, eu acho, de olhar para a história de Elias. Porque se você olhar para a história de Elias, o que levou Elias a ficar daquela forma, desanimado, largar o seu trabalho, ficar dormindo ali aquele monte de dia, andar 40 dias para fugir daquela mulher, ficar murmurando, foi o seu pecado. Foi o pecado de não confiar em Deus. E é por isso então que Deus deixa ele andar 40 dias, e quando ele chega lá no seu ponto final, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, todo mundo abandonou o Senhor, e agora essa mulher quer me matar? Ou em outras palavras, o Senhor não está cuidando bem de mim? O Senhor não tem me retribuído, eu tenho sido fiel e o Senhor não tem cuidado de mim. Então Deus demonstra o seu poder: vento, fogo, cessio suave. Depois disso tudo, o que você está fazendo aqui, Elias? Tenho sido zeloso, extremamente zeloso pelo Senhor. Todo mundo abandonou o Senhor, menos eu. E agora o Senhor deixa essa mulher me perseguir? E Deus fala o que com ele? Pode voltar, volte para o seu trabalho, vai lá, unja o rei, faça isso, faça aquilo. E eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias, se você é fiel, é porque eu fiz com que você ficasse fiel. Para de se gloriar na sua fidelidade, para de achar que você é o único que não me abandonou, para com a sua bobagem e volte a trabalhar. E eu reservei 7.000. Então Deus está ali repreendendo aquele profeta por causa da sua incredulidade. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos como Elias, rendidos. E aí eu estava no estudo dando esse exemplo, e alguém levantou e falou assim: mas pastor, a minha mãe teve problema de depressão e era uma crente fiel. Nossa, ok, eu acho que Elias também era um crente fiel. Alguém tem dúvida de que Elias era um crente fiel? E por que ela estava dizendo isso, aquela pessoa? Porque o nosso orgulho nos impede de dizer que não são poucas as vezes que nós não confiamos em Deus. É por isso que somos ansiosos, é por isso que ficamos desesperados. Porque se de fato confiássemos em Deus o tempo todo, como muitas vezes dizemos confiar, não teríamos essas atitudes. Elias não teria aquela atitude, Abraão não teve as que ele teve. O problema é que nós ainda somos pó, pecadores, fracos. E o que Paulo está fazendo aqui é declarar essa fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Elias não declarou a sua fraqueza. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu sou forte. Todo mundo abandonou o Senhor, menos eu. É injusto eu passar por isso. Veja a diferença. Como é que você encara a vida cristã? Você está disposto a colocar diante do Senhor a sua fraqueza e dizer: Senhor, eu não dou conta. Senhor, é pesado demais para mim. Senhor, eu não confio
tanto no Senhor como eu deveria confiar. Me ensine a confiar no Senhor. Sustenta a minha fé. Me ajude na minha débil fé. Me ajude a continuar caminhando na sua presença, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque enquanto você estiver dizendo, não, eu sou crente, eu confio o tempo todo em Deus, e continuar fazendo do seu jeito, dando as suas cabeçadas e pecando, demonstrando na prática exatamente o contrário do que você afirma com palavras, as coisas não mudarão. Como é que você encara a sua vida cristã? Através do espinho da carne ou da tribulação, Deus então ensina Paulo a ser humilde. Nós não estamos acima de ninguém e nós estamos sujeitos às mesmas tribulações, dilemas e problemas que todos os homens. E nós precisamos reconhecer com humildade isso. Reconhecendo isso, nós seremos dependentes. Os orgulhosos nunca serão dependentes de Deus. É por isso que Tiago vai dizer que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ao humilde Ele concede a sua graça. É porque é o humilde que entende a sua dependência. Dependendo de Deus, sabendo que Ele que governa sobre todas as coisas, você ficará satisfeito com a sua graça. Lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se da obra graciosa do Redentor em seu lugar, para que o poder de Jesus Cristo esteja sobre você. E aí você estará alegre nas provações. E aí você poderá fazer o que Tiago diz, estar bem contente ou bem alegre ao passar por várias provações, por saber que o propósito de Deus dessas provações é fazer com que você se torne semelhante a Jesus Cristo. Como Ele é o centro, como tudo aponta para Ele, as suas tribulações são para que você seja forjado, formado à semelhança dEle. Portanto, se lembre que aquele que se deu por você, prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só, não há por que se desesperar. Mas pastor, o senhor não conhece o tamanho do meu problema. Eu não. Deus conhece. Mais do que isso, Deus é soberano sobre isso. E do mesmo jeito que Ele colocou sobre Paulo o espinho, Ele colocou sobre você esse problema. Ele conhece porque está debaixo da sua soberania. Renda-se a Ele. Humilhe-se diante dEle. Dependa dEle. Alegre-se nele. A alegria cristã não depende de circunstâncias, mas de saber quem é o nosso Redentor e do que nós já fomos livrados por causa da sua obra.